E mais uma vez a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Ouçam com bastante atenção. Um homem que ele foi sempre fiel e obediente ao Senhor nosso Deus, que mesmo depois de morto, ao tocar, jogaram um morto no túmulo dele. Quando o morto tocou quando o morto tocou nos ossos dele, ele ressuscitou. Este homem viveu para Deus e foi fiel e obediente ao Senhor nosso Deus. O livro de 2 Reis, capítulo 13, e o versículo 21. Vocês vão ver que como os apóstolos faziam milagres, porque eram obedientes ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ouçam com atenção. Eu vou ler o versículo 20 e o versículo 21. Livro de 2 Reis, capítulo 13. O versículo 20 e o 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Versículo 21. Certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um sepultamento viram um desses bandos. Então, os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu. Jogaram, com medo, apavorados, com medo. Então, quando eles jogaram o corpo do morto no sepulcro de Eliseu, o profeta do Senhor nosso Deus, homem dedicado, porque lá atrás, na trajetória dele, na subida de Elias ao encontro do Senhor no céu, foi levado. Então, ele disse antes para Elias. Elias perguntou a ele: o que você quer? O que é que você quer que eu faça por você? Então Eliseu olhou para o profeta Elias e disse: Elias, o que eu quero de você é a porção dobrada do seu espírito. Mas Elias olhou para Eliseu e disse:
Eliseu, isso não será lhe dado. Mas se você me ver subindo, lhe será dado. E então ele viu Elias subindo. Quando ele viu Elias subindo, a capa de Elias ficou. A capa ficou. Então ele pegou a capa de Elias, bateu na água 2 vezes. Bateu a primeira vez na água, no Jordão, para atravessar, não abriu de primeira. Aí ele disse: onde é que está o Deus de Elias? Aí bateu na água, se abriu o rio e ele atravessou. E daí em diante ele fez milagres, fez o machado boiar, fez milagres, a comida envenenada, ele orou e os apóstolos, os profetas também comeram e não morreram. A água amarga que causava abortos, ele jogou sal no leito do riacho, e aí então a água ficou boa para se beber. Muitos milagres ele fez, Eliseu, o profeta Eliseu. Mas o maior dos milagres que ele fez, homem nenhum fez. Homem nenhum fez. Depois dele, somente o Messias, chamado Cristo. Somente ele. Mas Eliseu estava depois que ele morreu, estava sepultado. Então a carne se deteriorou, a carne, se acabou a carne, apodreceu, ficou só os ossos. Então os israelitas, de medo daqueles moabitas que eles viram, ficaram com medo, apavorados, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu. E fugiram com medo. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. A porção dobrada do espírito de Elias, Eliseu só recebeu depois de morto. Até os ossos do profeta Eliseu é santo, porque ele viveu para Deus, foi obediente a Deus até o fim, nunca olhou para trás, nunca desistiu, prosseguiu até o fim. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, há muitos que precisam ser Eliseu. Há muitos que precisam ser Eliseu. Homens
que também precisam ser muitos homens que precisam ser que precisam agir como e andar como os profetas andaram, em amor, fidelidade, dedicação, com respeito e honestidade uns com os outros, sem intrigas e sem brigas, para alcançar do Senhor nosso Deus as bênçãos, como os outros fizeram no princípio, como os outros apóstolos fizeram no princípio. No princípio, antes de nós. E agora, meus irmãos, todos vocês agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E até logo. Amém.